Vamos a uma mensagem especial para esse dia desse Seudat Mashiach. O tema dessa mensagem é Seudat Mashiach, a ceia do Messias. Muitas vezes nós participamos dessa celebração tão importante e não conseguimos muitas vezes ter um entendimento claro do que isso significa, qual que é a importância, qual que é a nossa responsabilidade de estarmos aqui, né, a honra que o Senhor nos concedeu de estar participando dessa celebração. Então eu recebi uma direção de Hashem para trazer nesse dia, né, a lembrança do entendimento do que nós estamos fazendo efetivamente ao celebrar o Seudat Mashiach, a ceia do Messias. O que Yeshua celebrou e instituiu antes da sua morte e o que nós deveríamos repetir com sabedoria, com entendimento. Então, que tenhamos aí compreensão do que o Senhor deseja nos relembrar nessa noite, para participarmos dessa celebração com entendimento, né? E não transformarmos esse momento tão especial e singular em uma cerimônia religiosa, algo habitual, que compreendamos o que nós estamos fazendo de fato. Isso é importante. Eu gostaria de relacionar alguns tópicos que falam ao meu espírito sobre essa celebração, e eu espero compartilhar para que fale também ao espírito de vocês, para celebrarmos com consciência, com responsabilidade, compreendamos e também lembremos o que significa o Seudat Mashiach. Primeiro tópico: o Seudat Mashiach é um ato de obediência a Yeshua. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Yeshua pegou a matzá e disse a Abrahá, partiu-a e as deu aos talmidim, dizendo, pegue e comam, este é o meu corpo. Yeshua nos ordenou que recebêssemos e comêssemos o seu corpo, que fizéssemos dele parte integrante da nossa própria vida. Obedecer essa ordem, essa instrução do Mashiach implica que, primeiro, temos que recebê-lo, para depois podermos incorporá-lo como parte integrante das nossas vidas, para vivermos sempre com Ele. Então receba Yeshua e permita que Ele faça em você morada. Faça morada no seu coração, na sua vida, através desse Seudat Mashiach. Esta ação, ao mesmo tempo que nos preenche com a presença de Yeshua, também nos faz demonstrar amor por Ele. Yohanan, João, capítulo 14, versículo 15. Yohanan, João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Isso é uma forma de demonstrar nosso amor pelo Mashiach Yeshua. 2. O Seudat Mashiach é uma lembrança. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Também pegando um pedaço de matzá, disse Abrahá, partiu e dando a eles disse, isto é o meu corpo dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Esse é o momento de nos lembrarmos do precioso que Hashem entregou por cada um de nós. Nós não podemos participar desse momento, dessa celebração, sem sabermos o elevado preço que foi pago por Yeshua para nos resgatar da morte. Morte eterna. O
Seudat Machir é um momento profético, porque Yeshua estava determinado a entregar a vida dele pelas nossas vidas, como realmente ele o fez. E hoje é tempo de lembrarmos que Yeshua nos disse antes de entregar a sua vida no madeiro, e ele cumpriu a sua palavra. Ele entregou a vida por nós. Você está disposto a entregar a sua vida por amor dele? Medite no seu coração. Do mesmo modo, Yeshua disse que voltará, e eu estou certo que ele cumprirá o que ele disse. Lembre-se desse Seudat Machir, que ele está voltando para nós. Terceiro, o Seudat Machir pode nos livrar do pecado que ainda cometemos. Não deveríamos, mas estamos sujeitos. Atidjal Mateus, capítulo 26, versículo 28. Porque este é o meu sangue que confirma a nova aliança, Brit Hadashah, meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. A nossa guerra contra o pecado precisa ser de forma contínua, enquanto nós estivermos nessa terra, o tempo todo. Participar do Seudat Machir nos fortalece para essa batalha, porque recebemos em nós a força espiritual, o sangue do Mashiach derramado no madeiro. É a única forma de vencermos o pecado. Não deveríamos olhar para a taça de vinho como um bom vinho kasher apenas, mas deveríamos olhar como o sangue do Mashiach, que é necessário para purificar a nossa vida espiritual, a nossa alma com efeito no nosso corpo físico. Traz sobre nós saúde, restauração, bem-estar, quando feito com entendimento e sabedoria. Irmãos, nós não podemos pecar de forma deliberada e sair andando como se nada tivesse acontecido, achando que nós vamos passar incólume diante de Satã. Não vamos. O pecado é algo grave que pode nos separar do amor de Hashem. Há um preço imenso a ser pago por cada pecado que cometemos. As Escrituras Sagradas nos ensinam que tropeçamos em muitas coisas, mas eu acredito que ninguém, em sã consciência, deseja tropeçar. Quando participamos do Seudat Machir com entendimento da sua importância, do seu significado, ao bebermos o vinho, terá uma ação sobrenatural na nossa vida. E é por esse motivo que nós estamos aqui, celebrando esse Seudat Machir, para trazer à nossa mente quem nós somos diante de Hashem, e da mesma forma como nós somos necessitados da misericórdia e do perdão do nosso Pai que está no céu. Vamos seguir lutando bravamente pela nossa santificação de forma contínua, mas celebremos a oportunidade valiosa que Hashem nos concedeu nesse momento de recebermos nosso perdão. Porém, para isto, primeiro precisamos libertar as pessoas que estão aprisionadas no nosso coração, liberar o nosso perdão sobre outras vidas. Precisamos mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Precisamos viver em novidade de vida. Façamos isso o mais rápido possível, em nome de Yeshua. É o desejo do coração do nosso Pai que está no céu. E assim estaremos aptos e prontos para receber tudo aquilo que Ele deseja confiar nas nossas mãos. 4. O Seudat Machir nos ensina a estarmos todos unidos no corpo do Mashiach. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. O cálice da bênção sobre o qual pronunciamos Abrahá
Não é ele a participação no sangue da morte do Mashiach como sacrifício? O pão que partimos não é a participação no corpo do Messias? Estamos vivendo em um tempo onde o separatismo, as doutrinas político-religiosas baseadas na separação ou independência têm ganhado muita força em toda a terra. Mas nós somos convidados a participar do mesmo sangue e do mesmo corpo. Isso é um escândalo para alguns, um mistério para outros, mas nós precisamos saber de forma clara porque estamos tomando essa ação. Precisamos entender que estamos recebendo na nossa própria vida da natureza do Mashiach Yeshua. Isso é sério e precisamos fazer isso com responsabilidade. O Seudat Mashiach nos desafia a olharmos para outras pessoas com olhos de misericórdia. Nos desafia a olharmos para um irmão como se nós estivéssemos olhando para nós mesmos, porque nós estamos participando do mesmo corpo do Mashiach com o nosso irmão. Eu convido cada um de vocês ao exercício da unidade, uns para com os outros e todos para com o Mashiach, porque isto é o que Hashem deseja e espera de cada um de nós. Mas precisamos nos esforçar para isto, irmãos. Deixar de lado as nossas mágoas. O Mashiach que está em mim, ele também está em você. Lembre-se sempre disso quando qualquer sentimento estranho tentar tomar conta da sua mente, do seu coração, para provocar algum tipo de divisão. 5. O Seudat Mashiach, ele é um momento de gratidão. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E que a Shalom procedente do Messias seja quem tome as decisões de seu coração. Porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso do Messias. E sejam agradecidos. Nós precisamos ter gratidão pelo que o Mashiach fez por nós de modo contínuo. Eu acredito que se agirmos desse modo, não importa o que aconteça, nós não teremos nenhum motivo para reclamar ou murmurarmos de absolutamente nada nem de ninguém. Porque todas as vezes que reclamamos ou murmuramos de alguma coisa ou de alguém, nós estamos nos rebelando contra Hashem. A coisa é grave, a coisa é séria. E eu não quero isso para a minha vida. E não desejo isso para a sua. Mas é importante que você tenha entendimento. A nossa gratidão deve ser também em relação à vida de outras pessoas que também receberam o sangue do Mashiach, como nós mencionamos. E tem sido um grande desafio para a nossa vida reconhecer Yeshua na vida de outra pessoa, na vida de um irmão. Embora não deveria ser assim. Principalmente quando nós precipitamos em julgamentos. Olhamos, concluímos, julgamos e sentenciamos. Muitas vezes sem sequer perguntar nada para ninguém. Não julgue o seu irmão para que não haja um julgamento sobre a sua vida. Para que você não seja usado pelo mal para provocar divisão no corpo do Mashiach Yeshua. Não abandone uma parte do seu próprio corpo. Diz Yeshua Adoneino, nosso Senhor.
6. O Seudat Mashiach anuncia o retorno do rei. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até ele vir. O Seudat Mashiach é um ato profético para nos lembrar da promessa do retorno do Mashiach Yeshua. E quando participamos dessa celebração, estamos reconhecendo e anunciando com a nossa ação que o nosso Mashiach voltará. Eu não sei se você medita nessas questões quando participa dessa celebração, mas o Senhor, através da Ruach HaKodesh, moveu a minha vida para trazer essa mensagem, para despertar o seu entendimento. Nós participamos do Seudat Mashiach, da ceia do Messias, anunciando que ele voltará, aleluia. 7. O Seudat Mashiach nos garante participação na vida eterna. Yohanan João, capítulo 6, versículo 54. Yohanan João, capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue possui vida eterna. Isto é, eu o ressuscitarei no último dia. O Seudat Mashiach é um grande passaporte para a ressurreição da nossa vida oferecida por Hashem, com um visto marcado, carimbado com o sangue e a carne do Mashiach Yeshua. Então temos um passaporte e temos um visto. Mas para isso, precisamos estar com a nossa conduta correta em obediência diante do Senhor. Irmãos, nós só podemos nos tornar filho de Hashem, Avinu Sheba Shammai, nosso Pai que está no céu, hoje, agora, no momento presente, com efeito para toda a eternidade, por causa do sacrifício do Mashiach no madeiro, por causa do sangue e da carne de Yeshua. Esse é o motivo pelo qual nós podemos tornar filho de Hashem. Realmente participar desse momento, dessa celebração, apenas por participar, de qualquer forma, sem nenhum entendimento, seria um ato de grande desprezo em relação a um maravilhoso projeto de Hashem para a nossa vida nessa terra. Mas podemos agir desse modo, participar somente por participar, sem considerar a honra que nós recebemos. Não deveríamos, mas podemos estar aqui somente porque alguém poderia observar a nossa ausência, e assim evitaríamos ser constrangidos com perguntas, ou talvez com algum olhar de reprovação, um olhar indevido. Irmãos, a instrução é para avaliarmos a nossa própria vida e não a vida de outras pessoas. Estão vivendo tempos complexos sobre toda a terra, e eu estou certo que seus dias também têm sido desafiadores, assim como os meus. Mas eu não posso vir a este lugar e participar desse momento, dessa celebração, sem entendimento, sem saber ou até mesmo sem acreditar que o Mashiach Yeshua está aqui presente juntamente conosco. Yeshua está nesse momento lutando em favor das nossas vidas, com o mesmo empenho que agiu no passado. Yeshua estava pendurado no madeiro, lutando por salvação de almas nessa terra, pedindo para Hashem perdoar os seus algozes. E ele continuou lutando. Neste momento, usando a minha vida para falar com vocês, para nós fecharmos. Yeshua está no nosso meio, aqui, caminhando conosco, e deseja nos revelar o caminho que devemos seguir diante das adversidades nessa terra. Todas elas.
ao participar dessa celebração desse Seudat Mashiach, ao pegar uma parte desta matizar, lembre-se que este é o corpo do Mashiach Yeshua que foi despedaçado com muitos espancamentos por amor de você. Ao receber a taça de vinho, lembre-se do sangue que Yeshua derramou pela sua vida. Yeshua passou por tudo que passou para nos livrar do castigo que recairia sobre nós, irmãos. Mas o castigo foi aplicado sobre a vida dele, por causa dos nossos pecados. Yeshua tomou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas feridas, para nos conceder a Shalom, que está sobre ele. Yeshua, o Mashiach da casa de Israel, está aqui conosco. E pode sim, ele pode ser ignorado, diminuindo por causa dos nossos problemas pessoais, por causa das nossas aflições, ansiedades, por causa da nossa pressa, da nossa urgência, do nosso medo, ou por causa até da nossa falta de entendimento da grandeza que Hashem realizou por intermédio de Yeshua. Irmãos, Yeshua sofreu muito. Passou tudo que passou por mim e por você. Reconheçamos isso de forma definitiva e com gratidão no nosso coração. Nessa terra não existe conforto para ninguém. Mas Yeshua já pagou o preço pela nossa vida. Yeshua pediu para eu dizer para vocês hoje. Yeshayahu, Isaías, capítulo 45, versículo 22a. Olhem para mim e sejam salvos, todos os confins da terra. Ninguém pode ver Hashem diretamente, mas podemos ver a Hashem através de Yeshua, como o Senhor disse a Felipe, Yohanan, João, capítulo 14, versículo 9. Vamos ler a parte A. Yohanan, João, capítulo 14, versículo 9, parte A. Yeshua replicou: tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam. Quem me viu, viu o Pai. Irmãos, precisamos conhecer Yeshua. Do contrário, podemos vê-lo e não reconhecê-lo. Não reconhecer a nobreza, a autoridade, as batalhas que ele tem travado por amor de nós o tempo todo. E é nesse espírito que eu conclamo a todos vocês: olhai para Yeshua e sede salvos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos. Nos ensine a compreender, a entender a importância do serviço que o Senhor estabeleceu para fazermos. Para a nossa própria vida, para a nossa própria alma. Nos ajude a compreender, Pai, com gratidão, o privilégio que o Senhor nos concede de estar celebrando esse momento, da mesma forma que foi feito há muitos anos atrás, pelos nossos ancestrais tementes do teu santo nome. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Tomemos propriedade com entendimento de tudo aquilo que o Senhor deseja nos revelar, relembrar a nossa memória. Nos ajude, Pai. Nos ajude a termos gratidão por tudo, pelo que nós temos, pelo que nós não temos. Nos ajude a libertarmos as pessoas aprisionadas no nosso coração por mágoas, tristeza e tantas coisas mais que, comparado
a tudo que o Mashiach fez por nós é absolutamente nada. Nos ajude a termos a nossa vida transformada. Em cada momento que participarmos de algum serviço estabelecido pelo Senhor, mas façamos isso de forma correta, com entendimento. Nos ajude a não estarmos observando a vida de outras pessoas, mas a nossa vida com propriedade, porque o Senhor deseja que sejamos transformados à imagem do Mashiach Yeshua. O Senhor nos aceita do jeito que nós somos, mas precisamos ter o desejo diante do Senhor de sermos melhores para Ti, todos os dias, o tempo todo, onde quer que nós estejamos. E da mesma forma que nós podemos ver o Senhor, meu Pai, através da vida do Mashiach, o Mashiach em nós, outras pessoas poderão ver o Pai através da nossa vida. Nos ajude a compreendermos isso. Não nos deixe envergonharmos o Teu nome, não importa qual seja a situação. É o que eu lhe peço. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome por Yeshua. E obrigado, Yeshua, por estar aqui, no nosso meio, nesse momento, caminhando com nós. Porque a Tua palavra diz, onde tiver 2 ou mais reunidos, está presente o Senhor. E nós confiamos na Tua palavra, que é verdadeira. Maranata. Aquele que veio. Maranata. Yeshua. Aquele que está retornando. Yeshua Mashiach. Que assim seja.